Prestem atenção nessas histórias que eu vou relatar agora. Prestem atenção e pensem. A Santa Inquisição é uma figura ilustrativa das mais contundentes formas de intolerância a que julgadores podem chegar. Durante seu funcionamento, quando não só cabia de participação ao réu comprovar sua inocência, se é que essa chance lhe era dada, como também ele muitas vezes sequer sabia do que era acusado. Só sabia que fora denunciado por algo e que, no mais das vezes, apenas a confissão podia lhe atenuar a pena. Muitas vezes pela benesse de ser garroteado antes de seu corpo, já morto, ser queimado. Se não era queimado vivo mesmo. Mas passamos dessa época tão negra da história de tribunais perversos, não é mesmo? O olhar intimidador de um ministro do Supremo para outro, que, em tese, possui o mesmo status, a mesma capacidade de julgar e o mesmo direito de explanar seu entendimento, pois bem, esse olhar intimidador demonstra uma passionalidade incongruente com o comportamento imparcial de um magistrado. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Deixa eu agora passar a história que eu falei lá no início do vídeo. Roland Freisler. Roland Freisler foi um ministro, um jurista alemão à época da República de Weimar e da ditadura nazista, sob a qual sua carreira atingiu ápice. Desde 1942 até sua morte, num bombardeio em Berlim, ele presidiu o Tribunal Popular, a mais alta corte do Estado nazista para crimes políticos. Freisler é o mais conhecido juiz do Terceiro Reich e foi o responsável por milhares de sentenças de morte. Muitos integrantes de grupos da resistência alemã foram condenados por ele. Nos julgamentos teatrais que presidia, humilhar os réus era uma constante. Hoje, a sua atuação remanesce como símbolo da depravação do sistema judiciário alemão em favor do nazismo. Roland Freisler é o mais acabado exemplo de juiz nazista e fanático, que confundia as funções de acusação e de julgamento. Brutal e sarcástico, Freisler era menos juiz do que um jurista do partido ao qual servia. Crítico de qualquer concepção jurídica liberal, Freisler insistia na inafastabilidade dos conceitos de povo, jurista e direito. O direito, na concepção de Freisler, deveria substancializar o espírito nacional socialista. É um juiz de triste memória. Mas continuando, na Primeira Guerra Mundial, lutando pela Alemanha, Freisler foi capturado pelos russos e ficou preso na Sibéria por 2 anos.
aprendeu russo e passou a acreditar no comunismo. Libertado pelos russos, Freisler estudou direito em Viena, advogou em Kassel e entrou para o Partido Nazista em 1924. Em 1932, foi designado representante dos nazistas na legislatura prussiana. E em 1934, passou a secretariar o ministro da Justiça no combate à sabotagem, bem como participou de uma comissão para a reforma do Código Penal alemão. Em 1942, participou da Conferência Wannsee, ocasião na qual os nazistas discutiram o que reputavam como a solução final do problema judaico. Por essa razão, não se pode afirmar que Freisler desconhecia os fatos que ocorriam nos campos de concentração. Freisler morreu no tribunal, presidindo uma sessão de julgamento por traição em 3 de fevereiro de 1945, quando uma bomba jogada pelos aliados atingiu o edifício no qual funcionava o tribunal. Ambicioso, Freisler não pretendia consolidar o Tribunal do Povo, no qual trabalhava, como uma instituição jurídica, paralela ao sistema judiciário germânico. Seu objetivo era que o tribunal se tornasse a Suprema Corte alemã. Com essa finalidade, Freisler lutou para expandir o núcleo de competências do tribunal, firme na convicção de que todo o desvio comportamental punível pelo direito nazista consistia exatamente em delito contra o Führer e, consequentemente, contra a Alemanha. Freisler notabilizou-se definitivamente em episódio da história alemã, conhecido como Operação Valkyria, que consistiu num plano militar para assassinato de Hitler. Foi nesse julgamento que Roland Freisler esbravejou, agrediu verbalmente os envolvidos, fanaticamente gritando que o Führer e o povo alemão formavam uma só pessoa e que os acusados faltavam com a lealdade para com toda a nação alemã. Temos outros casos que constam na história como vilões, e que de fato foram. O juiz soviético Andrei Vyshinsky, um dos homens fortes de Stalin nos processos jurídicos que legitimavam os grandes expurgos promovidos, era um deles. Vyshinsky tinha um comportamento ruidoso no tribunal. Gritava impropérios não só contra os réus, mas contra o que pensava que eles representavam. Muitas vezes, no meio do julgamento de um réu, começava a gritar contra Trotsky, chamando disso e daquilo ao seu bel prazer. Vyshinsky tinha uma motivação para esse seu comportamento espetaculoso, pois no seu passado tinha a mancha de ter sido menchevique. Dominado por essa assombração, precisava ser mais stalinista do que o Stalin de ocasião. Fui informado que o Conselho Nacional de Justiça, através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, todos saibam, eu estou aqui denunciando de público, abriu um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Todos sabem que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado. Eu considero uma intimidação. Digo a Vossa Excelência, ministro Salomão, que Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida. Isso é tranquilo. Eu vou disponibilizar ainda hoje, senhora ministra, Vossa Excelência é a presidente do Conselho Nacional de Justiça, minha declaração do imposto de renda e meus extratos bancários. Não só para o corregedor. Antes do prazo que ele me determinou, eu farei para a imprensa, porque eu não tenho nada a esconder e não me intimido com absolutamente nada. Eu sou um homem idoso, 68 anos, com alguns probleminhas de saúde, que posso morrer a qualquer momento e eu não tenho mais tempo para ter medo de nada. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de Vossas Excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu estou falando aqui se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas.
Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez, confirmei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? E o depoimento translúcido e preciso de um desembargador aposentado expressa o juízo que a sociedade faz daquela corte, onde cidadãos, mesmo os mais comportados, sabem que podem ser alcançados, presos e despojados de seu patrimônio numa canetada furiosa de um integrante da mais alta corte do país. Como afirmou Rui Barbosa, a ditadura do judiciário é a pior que existe, pois não há a quem recorrer. Sua frase mais famosa cabe muito bem nos tenebrosos dias que vivemos. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Que Deus nos ajude. Fiquem com Ele.